Vamos lá. Então, por favor. Então vamos começar o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre vícios e compulsões alimentares. Tem um aspecto bem interessante sobre esse tema que a gente gostaria de abordar, que provavelmente vocês nunca ouviram falar, então fiquem aqui com a gente que vai ser bem interessante. E para quem não nos conhece, eu sou a Kátia Figueiredo, sou psicoterapeuta holística, trabalho com vários tipos de terapia holísticas, faço meus atendimentos à distância, online mesmo. E o Edu? Eu sou coach, trabalho com desenvolvimento de pessoas já há bastante tempo, né? E agora estou me dedicando de corpo e alma para essa carreira, voltado para essa área profissional, tá bom? A gente faz esse trabalho com vocês, a gente também faz atendimento atendimento individual, né? Online, tudo online, tá bom? Então depois, se alguém tiver interesse, no final a gente vai dar mais detalhes a respeito disso, tá bem? Então, semana passada, né, vamos começar já falando do que passou na semana passada. A gente falou da toda a parte, vamos dizer assim, bioquímica, né, do corpo, como é que as coisas acontecem quando a gente tem as nossas reações. A gente falou dos 3 hormônios que são bem importantes aí, cortisol, adrenalina e noradrenalina, os efeitos dele no organismo, né? O que acontece, as doenças provocadas pelos excessos desses hormônios na nossa corrente sanguínea e tudo mais. E agora hoje a gente vai entrar num outro tema que também é importante. Ó, a Regina está falando lá, o elástico ajudou bastante. A gente vai entrar num tema agora importante que é o quê? São os vícios e as compulsões, tá? Então, e como a energia do que a gente consome, né, pode causar ansiedade. Então esse que é o trabalho que a gente vai desenvolver hoje, vai aprofundar mais ainda o tema para abrir mais, expandir mais a consciência de todos nós aí, para você melhorar o seu autoconhecimento também, tá bom? Boa noite para quem está chegando, a gente já está no início, tá? E também faltou do mudra, né? Como é que foi? O pessoal usou o mudra para fazer o equilíbrio do chakra, né, da região do plexo solar. Vai falando aí enquanto a gente vai começando a live, né, como é que foi, se fez, se não fez, tá bom? Isso é importante pra gente também. Mamãe está ao vivo também. Boa noite, mamãe. Beijo pra você, te amo. Vamos lá. Primeira coisa, né? Convido você a ser honesto com você hoje, tá bom? A gente vai fazer algumas questões. Eu gostaria que você olhasse, né? Não tem ninguém te vendo, então assim, pense a respeito, reflita sobre o que a gente vai falar, porque pode ser um meio para você começar a trabalhar efetivamente a questão da ansiedade, tá bom? Então, primeira pergunta, você tem um vício ou tem alguma compulsão? Essa que é a pergunta que eu faço, e se a gente for olhar bem a fundo, a maioria de nós vai ter alguma coisinha, ou muitas coisas, ou várias, né? De várias áreas diferentes, e a gente vai explorar um pouquinho disso hoje, tá? Só que assim, um detalhe, tá? A gente falou da energia do que você consome, mas a gente vai falar não na parte de nutrição, a gente não é nutricionista para falar a respeito disso. A gente sabe que os alimentos influenciam também, mas não é o foco que a gente vai dar. O foco que a gente vai dar é energético, né? No campo da metafísica, mais voltado para a metafísica, a energia das coisas que a gente consome, tá bom? Esse é o foco que a gente vai dar. Então, geralmente quando a gente tem ansiedade, tá? A gente procura meios, principalmente quando a gente está naquela crise, né? A gente tem aquela sensação, aquele mal-estar, e a gente procura meios para aliviar essas crises, tá? Com algo que dê prazer pra gente, né? Mesmo que seja momentâneo, mas é algo que dê prazer pra gente, tá bom? Então, geralmente, as primeiras opções das escolhas que a gente faz são direcionar para os vícios ou as compulsões, principalmente as compulsões alimentares, tá bom? E a gente pode dizer que isso são os escapes, né? Ou às vezes são muletas que a gente usa para aliviar os efeitos, né, da ansiedade, mas eu não estou trabalhando a causa, né? É como tomar um medicamento para ansiedade, eu não estou trabalhando a causa dela, eu estou trabalhando no efeito, tá bom? Então, as mais comuns, os vícios mais comuns aí que todo mundo vai reconhecer, né? Então, o álcool, né? As bebidas alcoólicas, eles anestesiam, eles têm um efeito sedativo, né, depressivo do sistema nervoso, então ele vai causar essa anestesia, né, das emoções e tudo mais. E aí o que vai acontecer? Ele vai te dar uma sensação, e a questão da amígdala aqui que também segrega
alguns hormônios, ela vai alterar o equilíbrio dela, para te dar essa sensação de alívio, de paz, de relaxamento, mas isso é artificial por conta do álcool. Tá? Então, quando o álcool vai embora, esse efeito, o que o corpo vai fazer? Ele vai buscar ajustar, porque não tem mais essa substância, ele vai buscar ajustar, equilibrar, que é a tal da homeostase que a gente falou na semana passada, e às vezes o que acontece? Às vezes pode te dar até um pico de ansiedade no dia seguinte, ou em função da ressaca também. Tá? Então, às vezes, uma coisa que eu estou fazendo para me aliviar vai me causar um efeito pior. Outro, tabagismo, mesma coisa, a nicotina, ela vai me dar um efeito né? Vai me dar um efeito de tranquilizante, mas ela dura pouco tempo no organismo. Então, o que vai acontecer? Abstinência. Quem fuma sabe disso, né? Que depois de um tempo você quer fumar de novo. Então, o fato de você ter essa vontade, ficar tenso para fumar de novo, isso gera ansiedade também. Tá? Então é algo que eu quero fazer para amenizar, só que ele acaba me gerando mais. Drogas ilícitas, cocaína, êxtase, a mesma coisa. Tá? Então pode, na verdade, aumentar a intensidade da minha ansiedade. Né? E tem um outro lado que é o quê? A compulsão alimentar. Tá? Então, muitas vezes a gente desconta tudo na comida. Né? Só que assim, eu como coisa saudável? Não, eu vou comer coisa calórica, eu vou comer coisa gordurosa, eu vou comer coisa com muito açúcar. E esses componentes vão ajudar a aumentar a ansiedade, em vez de reduzir. Então, além do que vai causar para você? É a questão da obesidade, problemas de saúde que vão te baixar a tua autoestima e tudo mais, e vai te dar maiores problemas também. Tá? Agora, um ponto que é importante. Tudo isso que eu te falei, que você ingere, que você consome, né? Pode te causar ou aumentar o efeito da ansiedade. Tudo bem. Só que tem um ponto que a gente não olha, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Que é o seguinte, é a energia dos alimentos, a energia de tudo que eu consumo. Isso também pode me afetar. Tá? E a gente chama isso aqui, analisando energeticamente, de toxinas energéticas. Então é isso que a gente vai falar hoje também, né? Das toxinas, o que tem por trás de tudo isso que a gente está falando aqui. Que são toxinas energéticas. E aí a Kátia, que é a especialista no assunto. Adoro. Vai do que envolve energia então comigo. Prepara. Bom, então, vamos pensar o seguinte, né? Aquilo que, novamente, a gente sempre fala, nós somos compostos de energia, assim como tudo que está ao nosso redor, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê. Então, nesse momento, por exemplo, que eu estou aqui parada, em tese, eu não estou encostando em nada, não estou que esteja encostando em nada, mas o meu campo de energia, que ele ultrapassa o meu corpo físico, o meu campo de energia, ele está em contato com tudo isso que está ao meu redor. O ar, a iluminação, o Edu, os objetos que estão na mesa. Então, não necessariamente eu preciso tocar alguma coisa para do campo energético dos objetos e dos ambientes, das pessoas ao meu redor, impactarem no meu campo de energia. Então, o Dr. Callahan, que foi quem desenvolveu o TFT, que é a terapia holística que eu trabalho bastante, que a gente já fez vários exercícios aqui, ele percebeu que alguns alimentos, não só alimentos, mas principalmente os alimentos, eles têm um campo de energia que interfere negativamente com o nosso campo de energia. E isso é algo totalmente individual. Então, pode ser que tenha um alimento que impacta energeticamente em mim e não em você. Então, isso é individual e isso existe. E esse impacto no nosso campo energético, ele acontece no nível mais sutil. Então, se a gente parar para pensar, né, em substâncias que nos causam alergia. Então, a pessoa vamos supor que a pessoa tem uma alergia a camarão, ela come camarão e fica toda empipocada. Isso é uma alergia que afeta o corpo físico. Essas toxinas energéticas, elas não afetam o corpo físico num primeiro momento. Elas afetam o campo emocional e o campo dos pensamentos. Então, é por isso que a gente tem muita dificuldade de conseguir observar, porque a gente não consegue ver a relação causa e efeito da mesma forma que a gente vê com a comida que a gente come e pipoca o corpo. Né? Então, ela é mais sutil, ela é mais difícil da gente reconhecer. Algumas toxinas que são muito comuns, e já chorem aí, porque eu tenho certeza que muitas delas fazem parte aí da dieta de vocês. Regular, né? Leite derivados, ovos, bebidas alcoólicas, café, açúcar, obviamente, trigo, milho. Essas são algumas toxinas que geralmente, quer dizer,
melhor dizendo, né? São alguns alimentos que geralmente são tóxicos para as pessoas. Então vamos lá. Falando um pouco sobre essa questão de como elas afetam os nossos pensamentos e as nossas emoções. O que acontece quando eu entro em contato com alguma substância que é tóxica para mim energeticamente? Eu percebo que eu fico mais desequilibrado emocionalmente, isso me desestabiliza. Então é por isso que a gente fala que algumas substâncias elas causam ansiedade, por quê? Porque ao entrar em contato com o meu campo de energia, ela desestabiliza minhas emoções e eu perco o controle. Tá? Então eu posso ter ataques de raiva, eu posso ter ataques de choro, eu posso ter crises de pânico por conta de substâncias que entraram em contato comigo. Tem até teve uma cliente minha que eu atendi há pouco tempo, que ela, por exemplo, ela tinha do nada ela desenvolveu uma síndrome do pânico que dava regularmente nela. E nos atendimentos a gente identificou que um shampoo que ela usava, lembrando que as toxinas não necessariamente são só alimentos, porque tudo tem energia, né? Então esse shampoo que ela usava, que era um shampoo vegano, que ela mudou justamente da marca que ela usava para uma outra marca por ser vegana, era uma toxina para ela. E aí quando a gente fez a neutralização e ela tirou esse produto da vida dela, ela nunca mais teve os ataques de pânico. Então, tem muitas reações do nosso sistema nervoso que são induzidos por toxinas energéticas. Tá? Isso é algo que a gente não costuma ouvir falar por aí, a medicina convencional não aborda isso, tá? Mas é muito importante e a gente vê isso com muita frequência. No nível emocional, então, a gente tem esse desequilíbrio, esse descontrole emocional, uma exacerbação de tudo aquilo que das nossas emoções negativas. No nível mental, a gente tem dificuldade de foco, parece que você precisa se concentrar para fazer um trabalho e você não consegue. Um exemplo disso, quando a Joanne Callahan, que é a esposa do Dr. Callahan, ela sempre vem aqui para o Brasil para dar os cursos do nível mais avançado de TFT. E ela também foi co-desenvolvedora do TFT junto com o Dr. Callahan, e eu costumo ser a tradutora dela nesses cursos. E teve um dia que eu fui para fazer a tradução, e, nossa, parecia que ela estava falando outra língua, meu cérebro parecia que não estava acompanhando. E ela veio e falou comigo, falou assim, você está com alguma toxina. Aí ela identificou a toxina, a gente neutralizou a toxina, e assim, parece que tirou com a mão e tudo fluiu normalmente. Então, talvez assim, naqueles momentos, principalmente que você percebe que depois do almoço, depois de comer alguma coisa, que você fica com aquela barriga cheia, pesada, você vai sentar no computador para fazer algum trabalho e parece que fica difícil de focar o pensamento, provavelmente você ingeriu alguma toxina nessa refeição. E no nível físico, a gente tem alguns sintomas, a princípio, leves, né? Por exemplo, coriza, espirro. Eu identifico as toxinas em mim porque eu botar alguma coisa na boca, começar a espirrar, eu sei que é toxina. Eu já consigo perceber isso em mim. Então, coriza, espirro, a diminuição da imunidade. Então, as pessoas às vezes começam a ter alguns sintomas leves de gripe, a garganta começa a arranhar um pouco, parece que o corpo fica um pouco mais cansado. Então, esses são alguns sintomas básicos da toxina no nosso corpo, né? Então, novamente, ela não precisa ser um alimento, então qualquer tipo de substância que entre em contato comigo, principalmente substâncias que tenham odor, então perfumes, amaciantes, shampoos, desodorantes, essas substâncias costumam ser tóxicas pra gente e, enfim, eu vou falar mais pra frente como que a gente vai identificar isso. E aí, dentro desse assunto das toxinas, tem uma teoria que o Dr. Callahan sempre fala, que é a teoria do barril. Que imagina que a gente, dentro de nós, a gente tem um barril que é responsável por metabolizar todas essas toxinas dentro de nós para que elas não nos causem nenhum tipo de dano. Então todo mundo tem esse barril. E aí, conforme eu vou colocando toxinas nesse barril, vai chegando uma hora que ele passa do limite dele. Então, até o momento onde ele está dentro do barril, eu não sinto efeito nenhum. A partir do momento que ele começa a ultrapassar o limite do barril, isso passa a me afetar. Da mesma forma que o nosso sistema imunológico também, ele tem uma certa capacidade. Então, se ele tem um agressor que está lá constantemente agredindo, ele ultrapassa o limite dele de combater esse agressor, e aí o nosso corpo fica doente. Então, a lógica é a mesma. E por isso que, às vezes, algumas substâncias elas podem ser toxina para mim em um determinado momento e não em outros. Depende do meu nível do barril, do nível do meu barril. Se eu estiver muito intoxicada, qualquer mínima substância que seja um pouco que impacte no meu campo de energia, ela se transforma numa toxina muito forte para mim.
Então é importante que a gente sempre mantenha esse barril vazio, e isso também a gente pode fazer através dos nossos pensamentos, tudo aquilo que eleva a nossa vibração, os nossos pensamentos, né, do como a gente conduz a vida, o modo de enxergar a vida. A gente já vem falando desde as primeiras lives. Né? Então tudo isso ajuda a esvaziar esse barril, ajuda a metabolizar tudo isso mais rápido. Quem mais? Uma coisa importante, na semana acho que retrasada, a gente falou sobre a lei do mentalismo, né, uma das leis herméticas, que fala que o universo é mental. E tem uma outra lei que também ajuda a explicar um pouco sobre essa questão de algumas toxinas, em determinado momento serem toxinas e outras não, que é a lei do ritmo, que fala que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. Então essa lei, ela fala sobre os ciclos, né? Então a gente sempre tem ciclos, a gente tem o dia e a noite, a gente tem os ciclos, as estações do ano, então a gente tem as polaridades, o bom e o mal, o positivo e o negativo. Então tudo sempre está em constante movimento e tudo é cíclico. A gente não consegue ser feliz o tempo todo, a gente não consegue ser triste o tempo todo, é sempre assim. Esse é o estado natural, esse é o estado da natureza, né? Então se a gente parar para pensar, por exemplo, que antigamente, lá atrás, que a gente não tinha como conservar os alimentos, então a gente acabava comendo o que dava, né? Então, agora é a época do morango, então eu vou comer morango. No final do ano já é época de uva, vou comer uva. Então, o que acontecia? O nosso corpo, ele automaticamente ia se desintoxicando dessas substâncias, naturalmente, porque a partir do momento em que ele entrava muito tempo em contato com uma substância, acabava o ciclo daquela substância e daquele alimento, e a gente começava a consumir um outro alimento e o meu corpo se desintoxicava do excesso do alimento anterior. Então a gente não tinha que se preocupar com esse tipo de intoxicação, porque a gente estava sempre mudando a nossa alimentação, a gente estava sempre entrando em contato com outros tipos de comida, e isso fazia com que o nosso corpo não se saturasse de estar sempre com o mesmo alimento ali no nosso campo de energia. Então lembrando que se você tem um alimento que você come há muito tempo, a probabilidade de ele ser uma toxina para você é bem grande, porque você ficou muito tempo comendo esse alimento. Então é como se o seu corpo tivesse se saturado disso. A gente pega como exemplo, por exemplo, pessoas que desenvolvem alergias depois de adultos, né? Então a alergia a gente falou que é do corpo físico, né? Mas pensa por essa lógica. A alergia ela pode ter se iniciado por uma toxina energética, afetou o nosso campo sutil, e aí 30 anos comendo a mesma coisa, chega uma hora que o corpo fala, nossa, materializa, né? Chega uma hora que você fala, nossa, mas eu tomei leite a vida inteira e agora começou a me dar problema. Pois é o acúmulo dessa substância no seu corpo por tanto tempo acabou te intoxicando num nível tão grande que chegou a materializar no corpo físico e se tornou de fato uma alergia, tá? Então, e por que isso é importante falar também? Porque às vezes a gente pensa, quando a gente fala em toxina, a gente tende a pensar em alimentos industrializados, né, porcaria, essas coisas assim, mas alimentos saudáveis podem ser tóxicos pra gente. Num dos cursos de TFT também, teve uma menina que, por exemplo, a gente fez um teste e ela tinha, uma das toxinas para ela era brócolis, mas ela comia brócolis todo dia, em todas as refeições. Então imagina, em tese é algo saudável, né? E ela estava achando que era algo saudável. E nutricionalmente, aquilo que o Edu falou no começo, pode até ser que realmente seja saudável para ela, mas no campo energético dela, aquilo já estava saturado, já estava impactando negativamente para ela. E aí então, quando a gente fala sobre essa questão das toxinas, eu comentei aqui sobre os alimentos, sobre aquilo que a gente entra em contato, mas não é só isso também que impacta. Tem outras coisas que impactam na nossa energia. Então, como a gente está falando de energia, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente está envolvido, que a gente convive no nosso meio, no nosso dia a dia, que também é tóxico para a gente. É tóxico para a nossa energia. Tá? Então, por exemplo, pensamentos que nós temos, né? A gente já falou dos pensamentos lá nas primeiras lives, mas esses pensamentos podem também intoxicar a nossa energia. À medida que eu vou alimentando isso constantemente, né? Isso vai ser como uma gotinha de veneno ali que vai intoxicando nossa energia. Tá? Que mais? Relacionamentos também, né? E não só marido e mulher, não, nosso relacionamento social, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento profissional. Eu posso ter relacionamentos tóxicos também, né, que podem me desequilibrar emocionalmente, que podem me incomodar, que podem não me fazer feliz, tá? E eu mantenho isso, né?
que pode realmente baixar minha vibração. Então, tudo que vai baixar minha vibração é considerado uma toxina também, tá? Só que assim, o que mais que tem, né? Então, o que mais que pode ser tóxico? Tudo que envolve energia, como a gente falou, tudo é energia, então tudo pode ser tóxico, gente. É isso que é importante que vocês entendam. Ambientes podem ser tóxicos, né? Como a gente falou, pessoas, notícias também, né? Então assim, o que eu estou consumindo? Por isso que o tema da live é o que eu consumo, né? Não o que eu me alimento. Assim, o que eu estou consumindo, ou melhor, o que você está consumindo de notícia, de informação? Isso está te trazendo ansiedade? Isso está te fazendo feliz? Está te trazendo ficar mais calma, mais tranquila? Uma pessoa mais tranquila? Então está te intoxicando isso também, né? Aqueles noticiários que só notícia ruim, você está consumindo isso, então você está se intoxicando com isso, né? Aí você olha para o mundo, você não consegue ver coisas positivas no mundo, então está te baixando a tua vibração, está te limitando o teu campo de visão, né? Filmes que eu assista, até assim, as músicas que eu falei, de repente sim, uma música pode ser tóxica para algumas pessoas e para outras não, tá? Isso é uma coisa muito individual, né? E uma coisa que tem intoxicado muitas pessoas ultimamente, o que é? Cadê o seu? Tá aqui. Tá aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Então, tem até um nome assim, compulsão digital. Na verdade, eu dei esse nome, compulsão digital. Então, isso é uma coisa que pode estar te intoxicando também hoje, né? Então, algumas coisas para você refletir a respeito, né? Você consegue deitar sem olhar se tem mensagem nova, se tem alguma notificação nova no seu celular? Né? A primeira coisa que você faz depois de abrir o olho, né? Quando você acorda, o que é? Geralmente é olhar o celular. Tá? Então a gente está criando uma compulsão pelas coisas, por olhar infinitas vezes as coisas no celular, nas redes sociais, né? Por ficar vendo ali, eu postei uma foto, será que alguém curtiu minha foto? Quem que está curtindo? Quem que não está? O que está acontecendo? E isso gera ansiedade, está me intoxicando também, né? Você fica se comparando com todo mundo, né? Porque na rede social todo mundo só posta foto legal, bonitinha, né? Como o pessoal fala aí com Photoshop. E você se olha, né? E de repente fala assim, pô, mas como é que a pessoa consegue? Então isso tudo vai gerando ansiedade, vai intoxicando a gente também, tá? Então isso é desse mal não sofro. Que bom, Denise! Isso é raro hoje em dia, né? Então a gente se preocupar muito com a aprovação dos outros, inclusive digitalmente falando, né? Isso tudo vai intoxicar a nossa energia, vai intoxicar o nosso corpo e vai aumentar ou causar ansiedade também. É um dos causadores de ansiedade, tudo isso que a gente está falando, todas essas toxinas. E aí a Kátia agora vai falar assim, como que eu identifico isso? Né? Como é que eu identifico se, como eu falei, a música lá, pode ser que uma música não seja tóxica para alguém, mas para mim seja. Como é que eu identifico isso, né? A questão dos alimentos, a Kátia vai falar um pouco a respeito disso agora. Bom, a gente consegue identificar o que é tóxico para a gente através de alguns testes que os terapeutas do nível intermediário e avançado de TFT têm, né, a capacidade de fazer esse teste. Porém, o que eu quero passar para vocês aqui é um teste simples, tá? É óbvio que ele não tem a mesma eficácia do teste que é feito por um terapeuta, mas que é algo que vocês podem usar aí na vida de vocês, já para começar a perceber aquilo que faz bem e aquilo que não faz, e aquilo que não faz. Esse teste ele é focado para alimentos, tá? Então, ele foi desenvolvido por um alergista, o Dr. Arthur Coca, e ele escreveu um livro, ele descreveu, na verdade, esse teste nesse livro, mas ele não tem em português o livro, né? O livro se chama The Pulse Test, que é um teste do pulso. Então, o que a gente faz, né? O que ele sugere? Tem o modo como ele ensina é um pouco mais complexo, né? Então tem um jeito um pouco mais resumido que é utilizado pela Nutritional Therapy Association, uma associação lá dos Estados Unidos que trabalha com essas questões nutricionais, que é o seguinte. Então quando você acorda, você tem que estar num estado tranquilo, calmo, óbvio, né? Se você acordar já acelerado não resolve, você tem que estar num momento tranquilo, de preferência em jejum por no mínimo 2 horas, jejum de bebidas e comidas, você mede o seu pulso por 1 minuto. Você vê quais são os seus batimentos cardíacos.
E aí você coloca um alimento na sua boca e deixa por 30 segundos. Você não engole esse alimento, você coloca o alimento na boca, você pode mastigar se você quiser, mas ele tem que ficar por pelo menos 30 segundos na sua boca. E aí depois você mede novamente com o alimento na boca, novamente você mede o seu pulso por 1 minuto. Se você teve uma alteração de mais de 6 batimentos cardíacos, então significa a probabilidade desse alimento ser uma toxina é bem grande. Tá? Então é óbvio que é meio complicado fazer esse teste, porque às vezes você vai comer, você coloca um alimento na sua boca que tem vários componentes, né? Fica difícil de saber exatamente o que é, se é o alimento todo, se é uma parte do alimento, mas dá para você ter uma ideia. Né? Então você já começa a perceber aquilo que começa a afetar, e isso até mesmo, você consegue perceber que isso afeta até mesmo o seu corpo físico. Acelera seus batimentos cardíacos, ou seja, isso não está te fazendo bem. Né? Então, se alguém tiver interesse em conhecer aquilo que for tóxico, que não é tóxico para a pessoa, dá para a gente fazer uns atendimentos, alguns testes para identificar o que é toxina ou não. Então, terapeutas do nível intermediário e avançado de TFT conseguem fazer esse teste. Tá? E como que a gente faz para neutralizar isso? Né? Novamente, também, a neutralização, ela também é individual, então a neutralização para mim é diferente da neutralização para você, e novamente, né, os terapeutas mais avançados aí que têm a capacidade de identificar uma neutralização mais poderosa. Tem até um caso aí recente de uma cliente que eu atendi que estava com Covid e a gente fez a neutralização do vírus, que aliás é possível também neutralizar vírus, bactérias, tudo aquilo que, novamente, tudo aquilo que entra em contato com o nosso corpo. É possível neutralizar efeitos colaterais de medicamentos. Então tá, voltando. Tudo tem energia. Tudo tem energia. Então, e aliás, o medicamento costuma ter esse efeito tóxico, né? Não é para deixar de tomar, mas a gente pode neutralizar as toxinas e ficar com os aspectos positivos do medicamento, né? Isso que é importante, tá, gente? Ninguém aqui tá falando para você deixar de tomar remédio, nada disso, tá? Então, assim, a gente trabalha a Kátia, com o TFT, trabalha na parte energética da questão, tá? Para neutralizar o que te faz mal, mas a parte boa vai continuar agindo aí do medicamento, tá? Então, não pare de tomar medicamento, não. E essa cliente, ela relatava que ela começou a tomar um medicamento por conta do Covid e fazia muito mal. Toda vez que ela tomava, ela tem uma sensibilidade muito grande. Então ela percebia que ela tomar o remédio, ela passava muito mal. A gente identificou uma sequência para neutralizar os efeitos negativos do medicamento e nunca mais ela teve problema, né? Então, existe uma forma específica para a gente neutralizar, mas o que eu quero ensinar aqui para vocês é um jeito um pouco mais simples, que na verdade é uma forma de... como que a gente fala boost em português? Potencializar o seu sistema imunológico. Né? Então, é uma sequência para potencializar o seu sistema imunológico para que ele possa metabolizar mais rápido essas toxinas. Tá? Então, o que a gente faz? Vamos lá, vamos supor que você fez o teste, né, da comida, percebeu que é uma toxina para você, e aí você bate na ponta do indicador umas 15 vezes e aqui na lateral da mão umas 15 vezes também. Então, é o suficiente. Você comeu uma refeição e você está se sentindo pesado, letárgico, está sentindo que os pensamentos não tão legais, que você está com as emoções mais afloradas. Bate na ponta do indicador, no lateral da mão, pensando em tudo aquilo que você comeu naquela refeição. Então você vai lá, foca, porque é aquilo, se for toxina, vai ajudar. Se não for, não vai fazer nada. Mal não vai fazer. Tá? Então, algumas substâncias, por exemplo, quem tem compulsão alimentar aqui, geralmente o alimento da compulsão é uma toxina, né? Porque ele acaba viciando a gente. Então, procurem fazer isso com essa toxina. A gente vai fazer aqui uma atividade, né? Uma evidência aí, que a gente vai mesclar algumas coisas, algumas técnicas, a gente vai usar um pouco de TFT, um pouco de coaching aí, para ajudar vocês nessa parte de liberação de toxinas, tá? Então, foquem aí em alguma coisa que vocês queiram se libertar em termos de compulsão alimentar, se alguém tem algum vício, cigarro, álcool, o que seja. Tá? Então, foquem em alguma coisa para a gente poder fazer esse trabalho, e lembrando que depois a gente vai deixar também disponível no nosso Telegram, né, a tarefinha, para vocês terem aí completinha a sequência para vocês fazerem em casa também. Tá, então vamos lá, vamos começar? Primeira coisa, né? Só, né? Como ainda não. Ainda não.
Como a gente vai fazer essa vivência com alguns pontos de TFT, deixa eu só mostrar quais são os pontos antes, né? A gente vai bater aqui na lateral da mão em alguns momentos, abaixo do nariz, queixo, dedo médio, lateral do olho, clavícula, abaixo da axila, mais ou menos um palmo abaixo da axila, tá? E abaixo do olho. São esses os pontos que a gente vai usar. Então, assim, eu vou começar o trabalho, né? Vou começar a conduzir esse trabalho, depois a Kátia vai entrar. E se você tiver dificuldade, não tem problema, abra os seus olhos e olhe para ela que ela vai estar fazendo um movimento aqui para você acompanhar, tá bom? Então, assim, primeira coisa é assim, você quer se libertar desse vício, dessa compulsão? Então, assim, se você não quiser, nada, nem ninguém vai conseguir fazer isso resolver. Então, foque em um vício ou em alguma compulsão que te incomode muito, que talvez que você use para tentar amenizar a ansiedade nesse momento. Foque em um, né? Vamos escolher um agora para trabalhar, tá bom? Então, aquilo que esteja mais te incomodando. Isso, tá? Então, eu vou pedir agora para você fechar os olhos. Então, eu convido você a fechar os olhos. A gente vai aumentar um pouquinho a música aqui. Isso. Então você vai fechar os olhos, você vai começar a fazer uma respiração, onde você vai inspirar pelo nariz e vai expirar pela boca. Então, puxa o ar pelo nariz, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, expira pela boca. Isso. Iniciando esse trabalho para neutralizar essa toxina, esse vício. Respira, inspira luz, solta essa energia, tudo que está dentro de você te atrapalhando, te impedindo de se concentrar nesse trabalho, nesse momento. Vai dando comando para o seu corpo de relaxamento, vai se permitindo esse relaxamento. Então agora eu convido você a mentalizar, colocar na mente, trazer para sua mente esse vício ou essa compulsão que você quer liberar ou você quer se libertar dele. Mentalize ele agora, deixa ele vir na sua mente. Mentalize no momento em que você se entrega para esse vício, essa compulsão. Quais são as sensações, né? Quando você se entrega para isso. Você sabe que vai te fazer mal, mas é mais forte que você. Então, ouça tudo que você tem que ouvir, sinta tudo que você tem que sentir, veja tudo que você tem que ver com relação a tudo isso, todas essas sensações, esse momento onde você se entrega para esse vício, para essa compulsão. Isso, mergulhe para dentro desse problema. E agora mentalmente você vai dar uma nota de 0 a 10 para a intensidade dessa vontade ou dessas sensações que você tem agora, que você mentalizou tudo isso, de se entregar para isso, de consumir essa substância, de se entregar para o vício, para a compulsão. O 0 é quando você não tem vontade nenhuma e o 10 é quando você está no limite da sua vontade, você não aguenta segurar. Então, faça essa análise mental. E junto com essa análise, eu gostaria que você refletisse também e respondesse mentalmente para você mesmo 2 perguntas sobre esse vício, sobre essa compulsão. Primeira pergunta: o que você ganha mantendo esse vício ou essa compulsão? O que você ganha com isso? O que isso te traz de benefício? É algo que te faz bem? É algo que te ajuda a crescer? É algo que te traz o que de positivo? Reflita e responda para você mesmo.
Segunda pergunta. O que você perde se entregando a isso, ou mantendo esse vício ou essa compulsão? O que você perde quando você se entrega para esse vício? Sua saúde, sua paz, sua tranquilidade, sua autoestima. O que você perde quando você se entrega para ele? Ou para a compulsão, ou para o vício? Quais são as dores que isso causa para você? O que de negativo isso traz para você? Agora você mantenha essas questões na sua mente e a Kátia vai assumir, vai entrar para fazer o trabalho. E quem tiver necessidade vai abrir os olhos para acompanhá-la, que ela vai fazer os movimentos do TFT agora. Agora a gente vai bater na lateral da mão, focando aí nesse vício, nessa compulsão. Repitam comigo. Eu quero me libertar desse vício de... Aí vocês completam aí. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar desse vício. Queixo. Eu me libertei desse vício. Verbalize ele, tá, gente? Qual que é o vício? Dedo médio, ponta do dedo médio. Eu sempre estive além desse vício. Lateral do olho, eu sempre estarei além desse vício. Clavícula, eu sempre estou além desse vício. Lateral da mão, eu quero superar o desejo que tenho por esse vício. Nomeando aí o vício. Abaixo do nariz, eu vou superar o desejo por esse vício. Queixo, eu superei o desejo por esse vício. Dedo médio, eu sempre estive além do desejo por esse vício. Lateral do olho, eu sempre estarei além do desejo por esse vício. Clavícula, eu sempre estou além do desejo por esse vício. Lateral da mão de novo, eu quero parar de agredir o meu corpo com esse vício, verbalizando o vício. Abaixo do nariz, eu vou parar de agredir o meu corpo com esse vício. Queixo, eu parei de agredir o meu corpo com esse vício. Dedo médio, eu sempre estive além de agredir o meu corpo com esse vício. Lateral do olho, eu sempre estarei além de agredir o meu corpo com esse vício. Clavícula, eu sempre estou além de agredir o meu corpo com esse vício. Lateral da mão, eu quero ser capaz de confiar que eu consigo parar de consumir esse vício. Abaixo do nariz, eu vou ser capaz de confiar que eu consigo parar de consumir esse vício. Queixo, eu sou capaz de confiar que eu consigo parar de consumir esse vício. Dedo médio, eu sempre fui capaz de confiar que eu consigo parar de consumir esse vício. Lateral do olho, eu sempre serei capaz de confiar que eu consigo parar de consumir esse vício. Clavícula, eu sempre sou capaz de confiar que eu consigo parar de consumir esse vício. Pensando ainda na vontade de se entregar a esse vício, essa compulsão, a gente vai bater agora abaixo do olho, abaixo da axila. Clavícula. Deixa eu bater aqui nas costas da mão, entre o tendão do mindinho e do anelar. Fecha os olhos, abre os olhos, olha para a diagonal para baixo de um lado, só com os olhos. Olha para a diagonal para baixo do outro lado. Faz um círculo com os olhos para um lado, do outro lado. Repitam comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Bater abaixo do olho novamente.
como que está a intensidade disso que eu estou sentindo, essa vontade de consumir aquilo que me vicia. Abaixo da axila novamente. Clavícula. Pode parar. Isso. Você pode fechar os olhos novamente. E avaliar como é que está essa questão, né? E agora você já estando liberado energeticamente disso, eu vou continuar, eu vou convidar vocês a continuar o nosso trabalho. E agora eu convido você, de olhos fechados, a mentalizar como seria a sua vida sem esse vício ou sem essa compulsão. Como seria você vivendo sem isso? Mentalize agora o que você faria de diferente, o que seria diferente na sua vida, como você se sentiria. Isso. Visualize tudo isso. Crie essa tela mental. Isso. Construa essa nova vida sem esse vício, sem essa compulsão. Isso. Perceba as sensações, o que você sente, o que você vê, o que você ouve. Se permita receber tudo que tiver que receber. E agora, mais uma vez, eu te convido a refletir sobre duas perguntas a respeito dessa mentalização que você fez agora, essa nova situação que você acabou de mentalizar. O que você ganha deixando esse vício, essa compulsão para trás, se libertando dela? O que você ganha? O que você percebeu de ganhos nesse momento? O que de positivo? E agora a segunda pergunta: o que você perde se libertando desse vício? O que você perde se libertando desse vício? Isso. Responda essas perguntas mentalmente. Mantenha esses pensamentos agora na sua mente. E agora a gente vai focar nos aspectos positivos de tudo aquilo que você ganharia se libertando desse vício. Então projeta mentalmente a sua vida livre desse vício, dessa compulsão. Projeta como que você vai estar se sentindo nesse momento. E focando nisso, a gente vai bater aqui abaixo da axila. Clavícula. Nas costas da mão. Fecha os olhos, abre os olhos. Olha para a diagonal para baixo de um lado, do outro lado. Faz um círculo com os olhos para um lado, do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente abaixo da axila, se conectando com essa projeção positiva do seu futuro, consolidando essa tela mental dentro de você, as sensações boas, as emoções boas. Clavícula. Sensação de vitória, de ter conseguido se libertar de algo que te prendia há tanto tempo. Pode parar, faça uma respiração mais profunda.
observem nesse momento, como que está a sensação? Dê uma nota novamente de 0 a 10. Como que está a vontade de consumir esse vício, essa substância que causa compulsão? Observem como vocês estão se sentindo, como seu corpo está respondendo. E pouco a pouco vamos voltando aqui. Isso. Nós preparamos algumas tarefas aí da live de hoje, né, que está lá no Drive, né, e pelo Telegram você consegue acessar. A gente já vai passar os canais enquanto vocês vão voltando aí. Então vai ter vão ser 4 práticas ali que a gente colocou. Olha, e assim, essas práticas, assim, se o seu interesse, se você está comprometido em se libertar desse vício ou dessa compulsão, então eu desafio você a fazer essas práticas todos os dias até semana que vem e voltar aqui na semana que vem para me falar como que vocês estão se sentindo. Tá? Então, assim, é poderoso. Precisa ter comprometimento, tá? Fala a historinha lá. É pra falar? Claro! É pra puxar a orelha. É uma historinha velha, mas eu sempre falo porque vale a pena e é fácil de entender. Rapidinho. A diferença do comprometimento com o envolvimento. Né? Talvez tenha alguém que já saiba aí, mas tudo bem. Então, assim, imagina que eu vou fazer um café da manhã de ovos com bacon. Né? Então, eu vou preparar lá o café da manhã de ovos com bacon. Né? Então, quando eu vou pegar os ovos, eu vou usar os ovos, a galinha ela está envolvida no processo. E o porquinho está comprometido com o processo. Né? Então, essa que é a diferença do envolvimento com o comprometimento. Então, você está comprometido com você mesmo? Né? Ou comprometido? Então, mergulha de cabeça nisso, porque realmente é poderoso esse trabalho que a gente está deixando para você. Tá bom? Pergunta que eu quero fazer. Próxima jornada, né? Vocês têm sugestões? A gente gostaria de ouvir de vocês o que vocês gostariam que a gente continuasse ou que a gente explorasse, né, nessa próxima jornada. Ou, eu quero saber mais alguma coisa de ansiedade. Então, avisa pra gente que a gente vai tentar trazer mais alguma coisa de ansiedade, tá bom? Caso não tenham solicitações, a próxima jornada nossa, a próxima live nossa vai ser o encerramento dessa jornada, onde a gente faz o equilíbrio de tudo que, como a gente fala aí, que a gente bagunçou tudo, as energias para cá e para lá. A semana que vem a gente vai colocar tudo no lugar para a gente encerrar esse trabalho, essa jornada da ansiedade e a gente começar uma nova. Mas para começar a nova a gente precisa saber o que vocês precisam, o que vocês estão buscando, o que vocês desejam, né? Porque nós fazemos isso para você. Tá todo mundo bem aí, quietinho, só bem um sinal de que estão vivos. Que dó do porquinho. Que dó do porquinho. Então, mas é só entendeu? É só uma metáfora. Tá? Uma outra coisa importante, gente. A gente faz esse trabalho para vocês, para ajudar, né, principalmente nesse momento de quarentena, tá? E a gente faz também atendimentos individuais. Então, esse trabalho em grupo, ele é importante, ele é interessante, ele é efetivo, mas de repente eu tenho alguma questão que eu quero trabalhar individualmente, ou aprofundar mais isso, ou fazer um processo de mudança de comportamento, de mudança de vida e tudo mais. Então, a gente faz esse trabalho individual também, tá? Então, se você quiser ou fazer o processo de coaching, ou fazer o processo de terapia, né, com o TFT e tudo mais, a gente faz esses atendimentos individuais também, e a gente tem feito em conjunto também, unindo o coaching com a terapia, e que fica bem legal, está dando um resultado bem interessante com o que a gente tem feito, né? Porque a terapia trata questões do passado que te bloqueiam e o coaching vai trabalhar na questão do você olhar para frente, você projetar e você olhar para o futuro e trabalhar essa questão da mudança de comportamento, tá bom? Então, fica aí, se alguém tiver interesse, entre em contato com a gente por esses canais aí do Sucesso em Si mesmo ou pelas nossas redes sociais, tá bom? Que a Kátia vai falar agora, né? Quais são os endereços aí? Então, a gente tem no Telegram, que é onde ficam as nossas atividades, é t.me/Sucesso em Si, ou quem já tem o Telegram, é só buscar lá na lupinha, Sucesso em Si, que encontra a gente. Tanto o Facebook quanto o Instagram é Sucesso em Si, para vocês encontrarem a gente. No YouTube tá como Sucesso em Si também, né? Também. Mas eu acho que tem que escrever Instituto Sucesso em Si para poder aparecer na busca. Isso. Tá? E a gente não tem todas essas lives aí disponíveis, se vocês quiserem assistir novamente, fazer a vivência novamente,
Então fica tudo disponível aí nas redes sociais, vocês podem ter acesso. E se for algo que, se vocês perceberem que esse trabalho está ajudando vocês de alguma forma, está sendo interessante, convide aí os amigos, né, os parentes, todo mundo para continuar acompanhando aí as próximas lives. Para conhecer, às vezes a pessoa está precisando e não tem acesso a isso ou não conhece, então é uma forma de você ajudar essa pessoa também, tá bom? Isso aí, a gente vai terminando o nosso trabalho por aqui hoje. Semana que vem a gente volta para encerrar a jornada da ansiedade, se não tiver nenhuma questão mais a ser trabalhada, e a gente pede para vocês sugestões de temas para a gente fazer a quarta jornada, tá bom? Então a gente já falou de autossabotagem, a gente já falou de traumas, e a gente tá falando agora de ansiedade. Qual será o próximo? Vocês que vão decidir, tá bom? A gente agradece pela presença de todos, pela paciência, pela audiência, tá bom? A gente deseja uma ótima semana para vocês. Façam os exercícios que são muito importantes e vão fazer diferença aí na tua vida, tá bem? Legal. Aí a Marilda, né? Um abraço, Marilda. A minha filha também participou disso também melhor. Legal. Então, gente, foquem nisso, tá? Eu sei que talvez aqui nesse momento, quem tem algum tipo de compulsão ou vício, pode ser que nesse momento não esteja com vontade de consumir a substância, então fica difícil da gente fazer esse trabalho, mas aqui a tarefinha é focada nos momentos onde vocês estão com aquela fissura, tá? Então, nesse momento, façam as tarefinhas, as práticas e percebam como isso impacta no corpo de vocês. Tá bom? Um grande abraço, uma boa semana para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.